A aula de hoje, que vai falar da assistência na casa espírita, requer que a gente recapitule alguma coisa que vocês viram no segundo ano. Então, rapidamente, nós vamos recapitular. Vamos ver lá. A doença, ela acontece por acaso? Não existe acaso no universo. Tudo funciona dentro de leis. Então não é por acaso, não, né? Ela tem uma origem espiritual? Tem. Porque só o fato da gente estar aqui no planeta Terra, onde há doenças, é por causa do nosso estágio de evolução espiritual, não é? Então decorre também do estado evolutivo do ser. Olha lá. Há pessoas que sabem se cuidar, prevenir, e outras que não. É uma parte de compreensão, de desenvolvimento de cada criatura também. Agora, a enfermidade tende a aparecer quando Deus quer nos castigar. Deus não é um algoz, um carrasco, não é? É um pai, né? Quando nos perturbamos ou desequilibramos, sim, física ou espiritualmente. Agora, reparem nisso, de modo intenso e demorado. Porque a misericórdia de Deus já estabeleceu uma margem de segurança em tudo para nós. Porque nós não somos perfeitos. Então nós podemos ter certos desequilíbrios, falhas. Então as pequenas falhas, os pequenos desequilíbrios estão na margem de segurança. Não chegam a causar grande problema. Mas se for intenso e demorado, aí começa a causar alguma coisa. Passa a margem de segurança. Mas se vocês reparem como Deus é misericordioso, que só quando a gente ultrapassa os limites, não é? Será que a enfermidade tende a aparecer quando alguém nos manda um mal feito? Muita gente por aí fora acredita que ficou doente porque alguém lhe mandou um mal feito. Muita gente acredita. Agora, é verdade que aquela carga, aquela vibração contrária, o atrair espíritos malévolos em direção a nós, podem causar alguma coisa, mas pode causar assim alguma aflição, a gente percebe alguma coisa, sente, mas não chega a nos enfermar, a não ser que a gente dê acolhida, tenha brechas, acompanhe aquela emissão, aquela intenção. Senão não acontece não. A gente simplesmente está na margem de segurança. Está na margem de segurança. A gente sente, percebe, não gosta, mas não adoece por causa disso. Só se a gente ensejar de outra maneira. Como agir ante a doença? Nós temos que ver na doença um alerta ou advertência. Cuidado, o que está acontecendo? Preste atenção. Ou então é uma consequência do passado que exige um reajuste. E nós devemos buscar na medicina, nos recursos espirituais, a cura ou o alívio possíveis. É permitido, é possível. Às vezes, nós não tomamos as providências daquilo que é possível para restaurar a nossa saúde. Nós somos negligentes ou ignorantes, mas nós temos o direito de procurar. Para isso existe a medicina e existem recursos espirituais. Ali está escrito a cura ou o alívio. Aquilo que for possível. Procurar saber o que causou a enfermidade e modificar essa situação ou comportamento. Será que alguma coisa é o meu modo de alimentação que causou isso? É a minha irritação constante que causou isso? É o meu modo de pensar e sentir que acarretou isso, não é? Fazer boas ações para compensar os efeitos dos erros, ter merecimento para ser socorrido espiritualmente. Nós não somos perfeitos.
uma coisa que nós podemos fazer é como se fosse um depósito, não é? Nós sabemos que gastamos muito, então deposita alguma coisa. Senão vai ficar no vermelho. Então a gente, com boas obras, a gente está depositando efeitos benéficos, não é? Em nosso favor. Não quer dizer que a gente vai dizer assim, eu faço boas ações, eu posso fazer o mal que eu quiser. Não, não é assim. Mas uma vez que a gente reconhece que não somos perfeitos, vamos errar de alguma maneira, falhar de alguma maneira, então é de nosso interesse fazermos atos bons para depositar no banco da vida, não é? Assim a gente compensa um pouco os efeitos dos nossos erros. Aprendemos lá com o apóstolo Pedro que o amor cobre a multidão dos pecados. Quer dizer, muita coisa errada que a gente faz, a gente compensa diante da lei divina pelo bem que a gente faz, não é? Merecimento, ter merecimento. Ainda vamos concluir aqui, merecimento para ser socorrido espiritualmente. Como é que a gente ganha merecimento? Quando nós nos esforçamos para o bem, ou fazemos o bem ao nosso semelhante, a nossa vida está útil dentro do programa divino. É isso que Deus quer. Que sejamos úteis, que nos ajudemos uns aos outros. Então, nisso a gente adquire merecimento. O que é esse merecimento? É um diploma de merecimento? Não, é funcional. Vamos dizer assim, são depósitos, são recursos, são amizades que a gente atrai. Nós temos o direito, um merecimento, aquilo que nós fizemos foi útil, foi bom e nós poderemos continuar se formos ajudados. Aí não parará a nossa atividade para o bem. Então esse é o merecimento para ser ajudado. Não é pessoal, é você, para você. Não é nada de privilégio. É o trabalho, é a utilidade. Talvez que alguém diga, nossa, mas então Deus quer que a gente seja útil? E Deus criou alguma coisa inútil? A nossa função é ser úteis, tanto quanto possível, não é? Muito bom. Agora a cura. Toda cura espiritual, porque a cura física pode vir do remédio, pode vir da cirurgia, mas toda cura espiritual, ela se dá por ação fluídica. Um espírito encarnado, nós mesmos, um de nós, às vezes transmitimos fluidos bons, ou um desencarnado, não tem importância, mas sempre vai haver uma ação fluídica, se a cura é espiritual, não é com os recursos materiais. Outro, todos podemos trabalhar a capacidade de exercer influência fluídica para beneficiar enfermos. Todos nós, hein? Não tem ninguém que não seja capacitado para vibrar, orar, emanar fluidos bons. Às vezes nós não somos perfeitos em tudo, mas nós temos capacidade para nos compadecermos de alguém, desejarmos o bem de alguém. Então nós podemos emanar fluidos bons, não é? Todos nós podemos exercer uma influência fluídica benéfica. Mas a mediunidade de cura é outra coisa. A mediunidade de cura, ela depende do ectoplasma, que algumas pessoas emanam em abundância. Então, a mediunidade de cura, se um espírito quer curar, precisa do ectoplasma do encarnado. O próprio encarnado, se ele emana muito desse fluido, ele pode usar em fenômeno anímico, ele mesmo curar. Jesus não recorria a outro, né? Ele emanava o fluido e direcionava o fluido. Alguns encarnados podem fazer isso até certo limite, não é? Mas essa mediunidade de cura, ela é diferente. Você está avançando um pouco, ainda estou falando lá em cima. A mediunidade de cura é diferente. Ela é uma ação espontânea e instantânea. Quando a gente tem uma ação fluídica,
atinge o perispírito, vai refletir depois no físico. Então a gente pensa que não fez nada, mas ainda vai aparecer o bom efeito. Agora, a cura, mediunidade de cura mesmo, ela é como aquilo que a gente lê nos evangelhos. E a gente sabe de algumas pessoas que têm aquele magnetismo e aquela assistência espiritual, então, com um simples toque, ela consegue uma modificação que aparece logo no corpo da pessoa. Por exemplo, tem uma chaga, tem uma ferida, e aquela ferida não está resistindo, nenhuma pomada curou, nenhum remédio resolveu, mas a pessoa então roga a Deus, ou mesmo às vezes eles não rogam, são tipo sensitivo, né? Mas tem aquela vontade de ajudar. Para Deus não precisa fósforo. Então aquela pessoa dirige para a região afetada a sua força de vontade, o seu desejo de modificar, e ela possui o fluido, ou os espíritos amigos utilizam o fluido, e instantaneamente já há melhoras. Eu não digo que seria a ponto de fechar a chaga na mesma hora, mas ela já apresenta um colorido diferente, ela dá toda a impressão de que está recebendo um medicamento, uma modificação. Essa é a cura mediúnica verdadeira. A cura depende do quê? Da atração e fixação dos fluidos curadores por quem deve recebê-lo. A pessoa precisa ser estimulada, preparada para ela receber, estar atrativa. Por isso que a gente faz aquela preleção que prepara para o passe, não é? Não só para atrair, mas para segurar, para manter. Porque senão a pessoa recebe, mas quando ela chega na esquina, ela já está com outros pensamentos, com outro modo de vibrar, e ela corrói, ela modifica os fluidos bons. Pronto, perdeu. Então, para atrair e fixar, a pessoa precisa estar esclarecida, não é? Para saber o que fazer. E essa cura se processa segundo a nossa fé. O que seria fé? Eu sempre me bato nesse ponto, porque ainda existe aquela ideia, a fé é algo mágico, a fé é alguma coisa especial, algumas pessoas têm, é um dom de Deus. Não é nada disso. O que é de Deus é igual para todos. Então o que seria a fé? Diz o apóstolo para Jesus, aumenta-nos a fé. Como é que Jesus podia aumentar a fé? Se pudesse, põe a fé em todo mundo. Aumenta-nos a fé. Porque Jesus ensinava, explicava e demonstrava. As pessoas ouvindo, entendendo e vendo, elas elaboravam o conhecimento das coisas espirituais. A fé é isso. É um conhecimento, é um entendimento sobre as coisas espirituais. Como é que funciona, o que é. E aí a pessoa tem aquela convicção. Eu sei que é possível. Eu sei que é. Então a pessoa tem aquela convicção, aquela confiança. Isto às vezes a pessoa já traz de vidas anteriores, experiências que ela já teve. Às vezes ela não sabe nem colocar em palavras por que ela crê. Porque aquilo já está dentro dela. As experiências já. Está no seu subconsciente. Mas corresponde, é um modo dela entender a vida. É aquilo que ela já sabe, que ela já aprendeu das coisas espirituais. Né? Então a cura se processa segundo a nossa fé. Porque quando nós temos essa convicção, eu, por exemplo, uma pessoa, qualquer um de nós, vai receber um passe, nós sabemos, olha a fé, conhecimento, nós sabemos que é possível transmitir fluidos e assimilar fluidos. O que é o fluido? Então nós temos toda a convicção, nós ficamos assim com fé, que aquilo é possível. Então, se nós temos fé, a cura fica facilitada. Kardec fala da bomba calcante, que é aquele que age para curar, mas fala da bomba aspirante,
que é a pessoa que puxa para si. Mas para isso ela precisa ter fé. A tua fé te salvou, não é? Porque a pessoa realmente aceita receber, busca receber, né? Merecimento nós já vimos. É aqueles depósitos nos bancos da vida. Merecimento. Ou necessidade. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que foi curada por um desses processos que existem aí, interferência dos espíritos, e aquela pessoa não era boa coisa, hein? E ficou curado. E outro que era bonzinho, não se curou, não. É que a enfermidade devia seguir seu curso, mesmo a pessoa sendo boazinha. Estava ali se passando um processo necessário e não era contra o bonzinho, era a favor dele espiritualmente. E às vezes aquele outro que para nós parecia que não merecia, mas ele precisava. A vida dele tinha que continuar um pouquinho mais, porque parece que há uma chance, uma oportunidade, está se encaminhando, não corta agora. Agora ele precisa perdurar um pouco mais. Então recebe, por necessidade, não é? A cura só será definitiva quando corrigidas as condições materiais ou espirituais que dão causa às enfermidades. Lógico. Como é que pode ser uma cura se ainda continuam as causas? Não, se for para curar, é porque resolveu o problema. Modificou o tipo de alimentação que era errada, modificou o modo de pensar e de sentir que era errado. Então aí naquele campo a cura foi definitiva. Se bem que aqui na Terra, né, a gente sara de uma coisa e tem outra. Então, cura em relação às vezes a uma enfermidade, a um aspecto, né? Agora, o Espiritismo cura sobretudo o quê? Os males morais. Vocês acham que os Espíritos do Senhor vieram fazer revelações de quem somos, porque estamos aqui, para onde iremos? Eles fizeram tudo isso para curar corpos. Para curar corpos tem a medicina. Certo? Não foi para isso. O trabalho todo dos Espíritos e o trabalho de Kardec, compilando, codificando as informações da nossa vida espiritual para curar corpos que morrem, não ficam para semente. Não, é claro que quando a gente está doente, bem que a gente quer ser ajudado e curado, mas a doutrina, o trabalho todo dos Espíritos e aquele trabalho que nós devemos realizar na casa espírita não é para curar corpos, não, é para curar os males morais, que muitas vezes geram enfermidades para o corpo também. Mas às vezes o corpo aparentemente está saudável, mas a alma está doente. E aquela situação do espírito enfermo, moralmente enfermo, é que perdura com ele. Então vamos brincar, morreu em perfeita saúde, mas moralmente, o que será que aconteceu com ele? Onde ele estava? Para onde ele foi? Como se sentia? Bem, feita esta recapitulação, agora nós vamos então entrar no tema da nossa aula de hoje, que é assistência a enfermos na casa espírita. Qual é o atendimento que a casa espírita pode prestar aos enfermos físicos? É a assistência espiritual, segundo os postulados do Espiritismo. Por que a casa espírita deve prestar só isso, assistência espiritual? Antigamente, na nossa casa mesmo, havia as chamadas reuniões de curas. Nós não temos mais esse nome. Muitas casas espíritas ainda dizem que tem reunião de curas. Você falou que tem reunião de cura? Eu fui lá e não me curei. A pessoa se decepciona. E ela diz, espiritismo não serve. Eles disseram que havia cura e eu não me curei. Porque nós prometemos cura, olha lá. Pode baixar um pouquinho, olha lá. Sem prometer curas do corpo. Sem preocupação de promover essas curas.
não é o nosso objetivo primordial, não, né? Nós estamos combatendo, esclarecendo a nós mesmos sobre o nosso estado espiritual. E por isso a gente sabe que às vezes tem enfermidades no planeta Terra, onde nós nos encontramos, e é o nosso modo de viver, de pensar, de sentir. Mas nós não vamos prometer curas do corpo. E se elas ocorrerem? A pessoa veio, recebeu passes, e olha, melhorou, sarou até. Pode ocorrer. Aí são as condições espirituais do enfermo ante as leis divinas. A gente deu um esclarecimento do comportamento, de qualquer coisa. Os espíritos amigos procuraram ajudar, renovar as energias da pessoa, os fluidos. Mas nós não podíamos prometer que curava ou não. Porque quem aqui não tem doença? Probleminhas de saúde. Todo mundo tem? E não está todo mundo na casa espírita? E trabalhando e servindo? Então, e nós queremos curar o pessoal que vem de fora, sem nenhum preparo, e vamos prometer para eles que eles vão ficar curados dos seus males? Nós estamos equivocados. Antigamente a gente fazia isso, mas era ignorância da gente. A gente ainda acreditava em poderes mágicos, não é? Com o objetivo de aliviar o sofrimento. Esse é o nosso objetivo. E auxiliar na elevação espiritual dos assistidos. É por isso que a gente tem reuniões de assistência a enfermos físicos na casa espírita. Alivia o sofrimento, é um bálsamo, é uma esperança, é uma compreensão. Agora, por isso, mesmo que eles não se curem, eles podem descer um pouquinho lá. Mesmo que eles não se curem dos seus males físicos, a pessoa saberá aceitar e suportar, compreendendo o valor daqueles sofrimentos. Para que é? Qual o objetivo? É pouca coisa? Não, não é pouca coisa. Porque geralmente a pessoa diz assim: por que Deus fez isso comigo? Eu não mereço. Eu faço as coisas direitinho. Tem tanta gente ruim aí, está com saúde. Por que Deus fez isso para mim? Então ele vai entender. São provas ou expiações. Olha lá. Correspondem a algum estado espiritual e têm um objetivo, do qual nós poderemos então depois nos reajustarmos e nos libertarmos. Muito bem, então nós vimos que a casa espírita presta assistência espiritual aos enfermos. E como é essa assistência espiritual aos enfermos? Vamos ver como é que começa. Uma entrevista. Não é assim que a gente faz? Acolhe a pessoa, nós precisamos conhecer o caso, o que é que ela sente, o que é que ela já fez, se ela já procurou um médico, não é? E aí damos os primeiros esclarecimentos do porquê e para quê de haver enfermidades sobre a terra, e sempre procurando consolar, aliviar e fortalecer a fé, o conhecimento espiritual das pessoas, não é? Então essa entrevista é o comecinho da assistência espiritual aos enfermos na casa espírita. Depois, nós encaminhamos para a fluidoterapia. Receber passes, vibrações, preces. A pessoa também vai aprender a orar, porque muita gente não tem o hábito, não tem o costume de orar. Sofre, não gosta, queria melhorar, mas nem se põe nunca em oração. Então a pessoa vai aprender a orar por si e pelos outros. Nas nossas salas de passes, nós com o tempo fizemos que as pessoas entram, aquela turma que entra, os passistas lá estão, então um deles faz a prece em nome dos assistidos, rogando a Deus para que transmita as energias que eles estão precisando. E no final, agradece. Por que a gente faz isso?
Os nossos companheiros do passe não precisam fazer isso falando. Eles podiam só pensar. Mas nós estamos orientando as pessoas enfermas que elas devem pedir a Deus e agradecer. Então é uma educação, é um ensinamento espiritual. Senão a gente ia pensar que é um ritual. Ah, sabe como é? Passe assim, você chega lá, aí você recebe o passe. Antes você pede e depois você agradece. É ritual. Não, nós estamos educando. É função. Aquelas pessoas têm que elevar o pensamento. Elas têm que saber disso, que é necessário. E quando termina, ela deve agradecer. Ela deve entender que recebeu alguma coisa. Reuniões mediúnicas de assistência a enfermos, quando especialmente necessárias. Às vezes, num grupo que vibra pelos enfermos, nós às vezes até recebemos algum espírito que estava influenciando a pessoa e perturbando-a. Ou então nós recebemos um amigo espiritual que dá uma explicação sobre o caso. Não é obrigatório para todo caso que a gente está ajudando que aconteça isso. Mas nós temos a reunião mediúnica. Se nós um dia tivermos um médium de cura mesmo, instantâneo, nós poderemos ter essa reunião em que esse médium poderá estar ajudando, não é? Trabalhando com a sua mediunidade à disposição dos espíritos. Por enquanto, quando nós fazemos essa reunião mediúnica de assistência a enfermos, ainda é só para algum espírito que estava perturbando, ou, como é que o povo diz, encostado na pessoa, não é? Transmitindo certos estados, mas não era, a pessoa não estava doente, era o espírito que se sentia perturbado, né? Ou então para orientação dos bons espíritos. Reuniões também de estudo doutrinário. Naturalmente que esse, quando é para as pessoas receberem o passe, a gente faz na preleção. Porque as pessoas estão doentinhas, cansadas, esgotadas, elas têm condição de estudar? Fazer um estudo de 1 hora, como aqui? Não dá. Então são coisas adequadas, os esclarecimentos que forem possíveis. Agora, é verdade que há às vezes algumas doenças que as pessoas têm, mas não debilitam e não perturbam demais. A pessoa está doente, mas ela está lúcida, ela está capaz de estudar. Então, alguma reunião de estudo, de acordo com a possibilidade da pessoa, também podemos fazer, não é proibido não é? Então, a pessoa está doente, mas ela vai para o iniciação. Ela recebe o seu passe num dia determinado, ajuda para a sua enfermidade. Mas ela vem estudar uma iniciação. Pode? Pode. Ela não tem um problema de labirintite. Ela não está debilitada, que só pode ficar na cama. Então ela está se movimentando tudo, mas está com um problema. Ela tem um problema de hepatite, que está sempre delicado, ela já tratou uma parte, mas então ela vem para entender e pode estudar também. Aqui nós colocamos despertamento para o amor e o serviço ao próximo. Porque muitas vezes a pessoa quer melhorar, mas ela não abriu o coração para ninguém ainda. Eu. Deus precisa me ajudar, vocês aí, olha, transmitam fluidos bons, olha espíritos, olha eu aqui, estou precisando. Mas ela não despertou para o amor ao próximo. E se nós não orientarmos, às vezes ela não desperta. Ela não sabe que aquele egoísmo está fechando ela. E que ela precisa abrir o sentimento, inclusive para ter merecimentos. Se a gente não orientar, ela não sabe. Orientação também para que faça em casa. Porque ela vem ao centro às vezes uma vez por semana. E o restante do tempo? Que impressões ela recebe? Como é a vida dela? Como é a convivência? Que ideias? Que filmes que ela assiste? Que TV que ela assiste? Então nós vamos orientar, ler, meditar, orar,
evangelho no lar, se for possível, não é? Para melhorar o ambiente doméstico, a gente abre todo o leque, devagarinho, estimulando a pessoa, explicando o porquê, explicando o bem que faz, não é? E também a recomendação para a terapia ocupacional, laborterapia, evitar a hora vazia, canalizar energias e criatividade. Porque se a pessoa está doente, ela sempre pensa na doença e na morte, na doença e na morte. E ela sempre, eu estou doente porque isso é a tristeza, até pode entrar em depressão. Então, se nós orientarmos a pessoa, olhe, ocupe o seu pensamento com coisas boas. Vai fazer jardinagem, ou vai fazer tricô, porque o homem, até mesmo os homens fazem, né, tricô, se quiserem, tecelagem. Ocupe-se, não fique parada e pensando na enfermidade. Uma coisa boa é ocupar-se, não deixe a hora vazia. A cabeça vazia é a oficina do demônio, não é assim que o povo fala? As ideias más. Então, enquanto a pessoa está pintando, ocupando ali, ela escapa daquelas preocupações que ela mentaliza e manda para o seu organismo. O que o espírito pensa, ele manda como influência para o seu próprio organismo. Então, orientar, não é? Vocês veem quanta coisa que pode fazer na casa espírita, não é? Quanta coisa que se pode fazer em benefício dos enfermos. Essa assistência espiritual deve ser feita com tudo funcionando assim, um todo. Por que esse todo? Porque se você só apresenta o passe, a pessoa fica dependente do passe. Quando eu tomo passe, eu melhoro. Estou precisando, vou tomar passe. Mas se você explicou tudo aquilo mais, a pessoa não fica dependente só do passe. Ela toma o passe, mas ela sabe que ela também pode orar, que ela também pode atrair bons espíritos. Se você não fizer isso, ela fica dependente. Ou então fica com aquela ideia mística. Lá no centro é um ambiente diferente. Lá eles têm ligação, sabe? Com os espíritos. É uma coisa mística, descabida. Então a gente procura fazer assistência aos enfermos como um todo, na compreensão dele, na aplicação do que ele pode fazer. Aí ele continua vindo ao centro, recebendo o que precisa, mas ele não é dependente, senão ele fica em volta da gente. E às vezes a pessoa é uma casa pequenina, tem um enfermo que apareceu, mas e na nossa casa, que a gente tem 30, 40, 50, já imaginaram? Ficaram o pessoal em volta? Nós vamos fazer essa assistência de modo inteiramente gratuito. Claro, na casa espírita não se cobra nada por recursos espirituais. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês vendem a pizza, né? Vocês fazem campanha. Mas vocês vendem livros. Espera lá. Nós estamos fazendo circular as ideias para quem quer, para quem pode, não é obrigatório, nem é obrigatório ser sócio do centro, não é? Mas para receber assistência, nós não cobramos nada. A pessoa não precisa comprar um livro para poder receber o passe. A pessoa não precisa ser sócia do centro para ser assistida. A pessoa não precisa comprar a pizza para ter o direito. E quando são as reuniões de assistência a enfermos, nós tomamos mais cuidado e evitamos falar das campanhas. Porque sem querer parece uma cobrança. A pessoa pensa assim, eu estou aqui, eles estão me ajudando. Se eu não colaborar, de repente eu não saro. Certo? Fica uma cobrança. A gente evita. A gente faz mais as campanhas nos cursos, nos grupos mediúnicos, nas equipes de passes, nos trabalhadores da casa espírita. Falamos no salão ao domingo de manhã, são palestras,
certo? Mas para o público assistido, enfermo, a gente evita falar. A gente diminui muito ou nem fala, para evitar a ideia de que esteja cobrando de alguma forma, né? Atendendo discretamente e em separado os doentes portadores de moléstias contagiosas, bem como as repugnantes pela aparência ou pelo odor. Nossa, vocês vão discriminar essas pessoas que estão tão doentes, pobrezinhas. Não, quem dirige uma casa espírita tem que atender não só aquela pessoa, tem que pensar em todos. Se a pessoa tem uma doença contagiante e nós a deixamos estar entre todos, o que pode acontecer? Outras pessoas serem contagiadas. Isso é caridade? Isso é uma medida prática que a gente deve fazer. Às vezes nós temos uma pessoa querida em casa, mas está com hepatite B. O que a gente faz? Come com os mesmos talheres que ela come? A gente não faz separação? Faz. Principalmente se tiver criança, então, hein? Não é? Aí por quê? Porque a gente não gosta da pessoa? A gente ama e quer recuperar. Mas é obrigação tomar cuidado com o contágio. Então não é falta de caridade, não. Quando a gente sabe que são doenças muito contagiosas, vocês veem que a meningite, por exemplo, o pessoal fala, evite aglomerações. Agora, se a gente sabe que alguém está ali, veio buscar recurso na casa espírita, mas está com um processo de meningite, o que é que a gente faz? Deixa no meio de todo mundo? Não pode. Certo? Então não é falta de caridade. É um senso prático, é uma necessidade, não é? É de higiene. Agora, repugnantes pela aparência ou odor. Nós temos isso em André Luiz, no livro Conduta Espírita. Ele fala que a fé não prescinde da organização, certo? Então, tem lá isso que nós estamos colocando ali, para atender em separado, está lá também em André Luiz já. Mas é lógico, não é? Não é porque está em André Luiz, é porque é uma coisa lógica. Nós vamos dar um exemplo real acontecido aqui na casa. Há muitos anos atrás, atendi uma senhora que chegou, ela não subiu as escadas. Lá embaixo, ela estava com os braços todos envoltos em panos, ela estava com a cabeça coberta, mas ela não era leprosa, ela não era um doente de Hansen, mal de Hansen, não era hanseniana, era um outro tipo de enfermidade, mas que também purgava, tinha uma aparência ruim. E ela então, conversando, pediu assim, olha, vocês podem me atender aqui num cantinho, não no meio das pessoas, porque as pessoas olham para a gente, elas têm muita preocupação, às vezes algumas demonstram asco e se afastam de onde a gente senta. Vocês podem me atender de um modo diferente? Veja que ela mesma tinha essa compreensão. Era uma grande alma, não é? Estava passando por aquela situação, mas ela tinha uma compreensão. Não queria transtornar ninguém, incomodar ninguém, mas queria receber o amparo espiritual. E nós começamos a atendê-la. Ali embaixo, no Instituto Popular Humberto de Campos, numa salinha, começamos a atendê-la. Depois ela não veio mais. Não é? Então nós sabemos que é possível atender com carinho. Alguns lugares fazem reunião separada para eles. Dia e hora separada. Aí pode dizer, venha tal dia, em tal hora. Eu sei que vai parecer esquisito para vocês, mas conforme a enfermidade, nós temos que higienizar as cadeiras que eles usaram. Senão não estamos respeitando os outros. Certo? Então, em questão de enfermidades contagiosas ou de repugnantes pela aparência ou pelo cheiro, não é? Vamos tomar as cautelas necessárias, práticas, sem perder o carinho e o respeito pela pessoa enferma.
A gente trata com toda a delicadeza. E quanto a tratamento físico? A casa espírita não pode fazer nada pelo enfermo físico? Bom, ela não deve, a casa espírita não deve entrar na área de consultas, receituários, cirurgias, curativos e assim por diante. Por quê? Nós já vimos que o objetivo básico do espiritismo não é a cura física, é o progresso moral da humanidade. Mas também precisamos saber que as leis do país proíbem curar sem habilitação profissional. Pode mostrar aí o artigo do Código, não é? Olha lá, tem um Código Penal. Curar sem estar habilitado diante do país, das leis do país, é curandeirismo. Eu sei que a pessoa não pensa isso, mas é. Já imaginaram se todo mundo se puser a curar? Não estudou, não fez os cursos básicos necessários, mas se arvora. Se arvora. Havia aqueles que fingiram ser médicos, não é? Apresentavam um diploma falso e cuidaram de pessoas, meu Deus, o que podem ter causado, não é? Então não pode abrir não as leis do país. A gente aprende com Jesus: a César o que é de César. O cristão aprende a respeitar as leis. Essas leis são necessárias para o geral da sociedade. Então o espírita não vai se afrontar assim as leis, não. Agora, e se vier uma mediunidade extraordinária? Aí é a exceção à regra. Vamos ver o que é que conseguimos e como é que se pode fazer, não é? Na próxima aula a gente tem, por exemplo, como é que a casa espírita pode se estruturar, tentar aproximar médicos, não é? Para darem respaldo ao trabalho e tudo. Mas isso é para a próxima aula que vocês vão ver. Há exceção, entretanto, para a casa espírita também agir na área de consultas, receituários, cirurgias, curativos. Se ela for um ambulatório ou hospital espírita, pode. Porque, né? Abre aquela instituição, um ambulatório. Nós temos ambulatório. É um ambulatório, tem consultas médicas e eles receitam remédios e tem a farmácia para aviar os remédios daqueles que não têm recurso nenhum. Certo? Nós temos um ambulatório, não temos enfermeiro, mas até poderíamos ter, se fosse um enfermeiro habilitado. Aí o lugar onde trabalha tem que ter todos aqueles azulejos, todas aquelas obrigações legais de um lugar que trata de enfermos. Ou por quê? Porque a casa espírita não segue a lei? Certo? Então, se for um hospital espírita legalmente constituído, um ambulatório, pode, não é? Tem lá o médico, o responsável e tudo. Bom, em Itapira tem o Sanatório Américo Bairral. É espírita, né? Mas é tudo dentro da lei. Tem um grupo que faz a parte de assistência espiritual aos enfermos. Então é uma ala de centro. Dão assistência espiritual, mas a assistência médica é de acordo com a lei. Se for necessária assistência médica, a casa espírita não pode fazer nada. Vamos lá, vamos ver. As pessoas que tenham condições financeiras, ela veio à casa espírita procurar assistência porque está doente. Nós não vamos dizer para ela deixar o médico. Nós vamos dizer que ela consulte o médico. E não vamos indicar um médico. Por que não? Tem tanto médico espírita bom, mas na hora em que a gente indica um médico, a casa espírita fica responsável. E pode acontecer daquela pessoa não se dar bem com o tratamento. Ou aquela pessoa já estava doente de fase tal que ela não ia poder sarar. Mas eles vão dizer, mas lá no centro indicaram, a família fala, lá no centro é que indicaram esse médico para ela. Certo?
Então não podemos envolver a casa espírita na indicação de nomes de médicos. Consulte o médico de sua preferência. Não indica nomes para não implicação ou responsabilidade do centro. Agora, que mais? Enfermos reconhecidamente pobres. Aí nós podemos encaminhar a médicos caridosos, espíritas ou não, que aceitem atender gratuitamente. Qual é o problema? É de graça. Não estamos cobrando nada. Estamos abrindo uma porta, e uma porta de médico. Médico legalmente reconhecido. A pessoa não tem nada. E nós conseguimos que algum médico atenda. Ninguém vai nos acusar de nada. Não estamos ganhando com isso. Não temos interesses. Certo? Podemos manter gratuitos, então, consultório médico, enfermagem, farmácia, com profissionais habilitados. Agora, e o profissional pode ser voluntário? Não pode ser contratado? Pode. A casa espírita pode pagar um enfermeiro. Quer ajudar as pessoas que às vezes têm feridas, têm problemas e precisa de cuidados de um enfermeiro. A gente pode contratar um enfermeiro para que gratuitamente atenda as pessoas carentes. Agora, podemos ter também voluntários. Muito bom. Inadequações e modismos. Vocês veem quanta coisa a gente falou. Em nome da doutrina, orientação espiritual, qual o verdadeiro objetivo. Mas muitos centros não têm essa compreensão. Então eles aceitam procedimentos desnecessários e até prejudiciais. Tem a sala de passe, mas o pessoal faz massagem. Massagem não é função para o centro espírita. Não, mas com essa massagem a pessoa vai sarar. Não é adequado. O massagista também tem que ter a sua habilitação legal e tudo mais. Não é. Nós fazemos assistência espiritual. E não é pouca coisa. Porque a assistência espiritual, às vezes, é muito mais efetiva do que a assistência material. Só que nós não misturamos, não é? Colocar o paciente em posição especial. Às vezes tem lugar que a gente vai, casa espírita, e eles vão todos contentes mostrar para a gente: olha a nossa sala de curas, de tratamento dos enfermos. E tem as macas lá, as camas, para as pessoas deitarem. Precisa deitar para receber um passe, uma assistência espiritual? Mas é que as pessoas às vezes estão muito combalidas. Se é assim, a gente não faz vir ao centro. A nossa casa tem visita aos enfermos, socorro fraterno. Vão as pessoas na casa do enfermo que não pode ficar de pé, não pode se locomover. E não trazer a pessoa até o centro. Aí põe numa maca. Certo? Numa emergência, chegou a pessoa. A gente não sabia. A pessoa chegou numa emergência e está quase desfalecendo. Bom, a gente vai procurar acomodar, vai ver o que faz. Coitada da pessoa, né? Mas a gente vai orientar, não traga na próxima vez, vamos anotar seu endereço, a nossa equipe vai lá visitar. Certo? Outra coisa, fazer usar roupas de cores especiais. Não venha só de branco, não use roupa escura. Isso dificulta os fluidos. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A cor da nossa roupa não tem a ver com a nossa situação espiritual, com a assimilação de fluidos, não é? Aceitam terapias alternativas. A gente sabe que existem terapias alternativas. Há tempos atrás, a própria homeopatia era considerada uma terapia alternativa. Agora já é reconhecida, mas não por todos os médicos. Ainda tem uns médicos que acham ruim, não é? Mas não compete, é tratamento físico, não compete. Mas aquelas práticas outras vêm de outras correntes do pensamento, pirâmides. Vocês vão dizer: eu não vi nada disso. Não viram agora, mas que esse modismo já existiu, já existiu. Muito
outro centro espírita mandou construir uma pirâmide. E as pessoas passavam de baixo, ficavam lá dentro da pirâmide para receber os fluidos. São modismos. Não são práticas espíritas. Mas o pessoal vê lá fora, acha que é bom e traz para dentro da casa espírita. Não é? Pêndulo, para saber, né, se a pessoa está doente, como é que balança o pêndulo. Não é prática. Mas acontece que ali às vezes há um espírito e é o magnetismo da pessoa. Nós sabemos disso, mas não é necessário. Não é a prática. Já imaginou ficar todo mundo, né, passando por um pêndulo para saber alguma coisa? Cromoterapia, cor. Ou então cristalterapia. Eu tenho uma prima que gosta muito dessa ideia de pedras. E eu cheguei a ver uma foto uma vez da cristalterapia. Eles estavam procurando demonstrar as pedras e o que faziam. Só que a pessoa estava com pedra na cabeça, no nariz, na boca, no pescoço, no peito, no corpo inteiro. Era rubi, era ametista, era topázio, era brilhante. Como se as pedras pudessem modificar situações espirituais, não é? Então são coisas, mas algumas pessoas acreditam. E nós não queremos criticar ninguém que segue este ou aquele costume, que confia na aromaterapia, por exemplo. Que o aroma, conforme o aroma, faz a pessoa ficar bem e a pessoa sarar. Eles acreditam, praticam com amor, talvez que no desejo de ajudar muita coisa boa se faça, mas não é tarefa para a casa espírita, hein? Já imaginou? Ficar espargindo aroma e saber que tipo de enfermidade, conforme a enfermidade é o aroma? Não. Não é prática da casa espírita. Nós trabalhamos com a mente, com o sentimento, com o coração. Mas respeitamos as pessoas que pensam diferente e agem diferente. Elas têm direito. Elas têm direito de agirem segundo o que entendem que é bom. Mas não é prática para trazermos para a casa espírita. A casa espírita faz assistência aos enfermos de acordo com o entendimento que a doutrina espírita nos dá. E que não depende de nada material. Certo? A questão da água fluidificada, no caso, que é o doente. A água fluidificada, ela recebe muita magnetização. É como o passe, ela fica fluidificada, são os fluidos. Certo? Foi em alguns centros em Sacramento, em Minas, onde nasceu o Eurípides Barçal. Sim. Inclusive no centro espírita do Eurípides Barçal. Sim. Nós só não damos, eu não sei se tem essa aula, acho que na próxima, como é a reunião, lá fala de água fluidificada e por que a gente não põe na vista de todo mundo. Mas a gente sabe que a água pode ser. Só que nós também acabamos entendendo que o corpo humano é 65% pelo menos de líquido. Então, quando você aplica o passe na pessoa, você está imantando todo o líquido do corpo da pessoa. Agora, a água fluidificada é boa quando a pessoa não pode vir sempre ao centro, então a gente leva a água fluidificada para que ela possa receber um pouco de vitalidade, certo? Mas não é todo mundo que precisa de água fluidificada. Na próxima aula a gente explica melhor esse campo. Dr. Nubor Fakuri, que é neurocirurgião espírita, ele falou alguma coisa para explicar em que medida pode o centro espírita ajudar a medicina. Porque conforme o caso, ele está atendendo a pessoa, ele é neurocirurgião, está tratando a pessoa, mas ele manda na casa espírita, ele encaminha, procure o centro espírita, receba passes, ajuda que eles puderem dar. O que ele espera quando manda as pessoas para nós? Vamos ver? O centro espírita tem a potencialidade da iluminação da alma, trazendo conforto, amparo, confiança, revitalizando especialmente o nosso conteúdo fluídico. Há hoje muito interesse na área que chamamos psiconeuroimunologia. Daqui a pouco nós vamos explicar bem o que é isso. Cujos métodos terapêuticos baseiam-se em normas de boa conduta, meditação, orientação da mente para pensamentos edificantes. Veja,
imunologia psíquica e nervosa. Olha lá. E eles estão achando normas de boa conduta, meditação, orientação para a mente. Isso tudo ajuda a fortalecer nossos mecanismos de defesa. A nossa expectativa ao encaminhar um paciente ao centro espírita é que lá ele receba informações de conteúdo doutrinário espírita, o que por si só é enriquecedor da nossa compreensão e evolução espiritual. Pode ocorrer de se dar um socorro médico, oferecer um remédio, mas não se pode sistematizar o atendimento médico dentro da casa espírita. Isso distorce por completo a sua finalidade. Tá? Agora eu prometi falar de psiconeuroimunologia, então vamos lá ver o que é, né? É uma nova área da ciência, destinada a esclarecer justamente as conexões entre as emoções e o corpo. Eles estão entendendo que a nossa parte emocional interfere no nosso corpo. Vamos ver como. Descobriu-se que os estímulos da fé religiosa ou pensamentos positivos acabam se transformando em substâncias que ajudam o organismo a combater as doenças. É como se esses sentimentos fossem a matéria-prima de substâncias que o próprio organismo produz para se ajudar. A transformação começa no cérebro, onde as emoções são recebidas e processadas pelo sistema límbico. Esse sistema límbico é o conjunto de núcleos onde são avaliadas as emoções. A partir daí, elas passam por um extenso circuito cerebral, que acabará resultando numa cascata de hormônios. A ação desses hormônios, resultantes dos estímulos da fé ou posturas positivas, ajuda no fortalecimento do organismo. A ligação precisa entre o cérebro e as mudanças promovidas no corpo a partir desses estímulos ainda não está totalmente esclarecida, porque eles não levam em consideração o espírito. Então nós pusemos ali, o cérebro trabalha as emoções, mas o impulso para isso lhe vem do espírito. É o espírito que pensa e sente. Então ele influi sobre aquelas substâncias e produz substâncias que ele precisa. É a relação espírito-corpo. Eles estão falando isso porque eles veem na prática. Eles veem na prática que as pessoas que trabalham com a religião ou o pensamento positivo, porque às vezes a pessoa não é propriamente religiosa, mas é de um grupo que fala do pensamento positivo. Então eu li uma vez um menino, ele tinha câncer, mas ele começou a falar para si mesmo: eu não quero essa doença, saia de mim, não aceito você. Pode ir embora. Ele era criança, né? E ele falava assim, mas ele mentalizava sobre o seu corpo. E ele conseguiu a recuperação. Não foi só uma vez, né? Era diariamente, várias vezes. E a vontade dele, quer dizer, o espírito estava comandando o corpo e ordenando o processamento de substâncias para reagir. Não é? Então o pensamento positivo produz uma consequência em nós, produz mesmo. Às vezes são outras pessoas que agem sobre o nosso perispírito e o nosso corpo. Às vezes nós mesmos podemos agir. Talvez que alguém diga: mas eu fiz e não adiantou. Claro que não é só isso. Vão existir as expiações, vão existir as necessidades de experiência, certo? Mas quanto possível, nós podemos modificar as condições do nosso organismo, reforçando as nossas defesas, movimentando melhor os nossos recursos. E se do contrário, você fica só pensando na enfermidade, deprimido, e não sei o que, aí você está mandando ordens destrutivas para si mesmo. Certo? O André, o nosso professor do segundo ano, ele falava assim que
A gente pode comandar as células com a força do nosso pensamento. Mas é isso que a psiconeuroimunologia fala. É verdade. Quer dizer, eles estão chegando a essa conclusão. Por exemplo, eles fazem experiências. Um grupo de pessoas que tem a fé, qualquer religião verdadeira, sincera, mas a pessoa tem a crença na vida espiritual, em Deus, na ajuda dos anjos, o que for, não é? E pega o outro grupo que não tem nada, pega outro grupo que tem uma filosofia, não é propriamente religião, mas que cultiva o pensamento positivo, por isso, e eles depois comparam os resultados, ou do que tem fé e o que tem pensamento positivo conseguem mais resultados melhores. Pronto! A prática está demonstrando. Porque os medicamentos foram iguais. Os medicamentos, o tratamento foi igual. Da medicina. Então o que fez diferença? O pensar e o sentir daquelas pessoas. Me falaram até que essas pílulas do Frei Galvão é pela fé que a pessoa se cura. Certamente. Nada, né? É um papel. É um papelzinho, então é pela fé da pessoa. Então o Chico Xavier, a gente lê nas histórias dele, que uma vez ele não tinha nada para dar o remédio, para dar à pessoa, a pessoa não pôde comprar, ele não tinha dinheiro, e ele pegou a receita, né, e picou em pedacinhos e disse, olha, tome com meio copinho de água, né, fluidificada, ore a Deus, né, tudo. E a pessoa melhorou. Por quê? Porque havia uma assistência espiritual. E é essa assistência espiritual e própria, essa disposição de confiança, de desejo de melhora, de compreender, cultivar bons pensamentos, é isso que o Espiritismo proporciona aos enfermos. Explica, estimula, dá esperanças, mostra que é possível, não é? E, naturalmente, ainda a fraternidade, alguém transmitindo, enquanto você sozinho não consegue. Esse trabalho é realmente espírita. Compete à casa espírita fazer em favor dos enfermos físicos, certo? Mas outras práticas, vamos defender a casa espírita. Esses modismos passam, e a casa espírita precisa perdurar, que as pessoas tenham confiança de que aqui é verdade, de que aqui não se ilude, de que aqui não usamos nada materialmente que possa até fazer as pessoas suspeitarem de alguma coisa que estamos empregando. Nós não passamos óleo em ninguém, nós não passamos pomada em ninguém, nós não fazemos nada com nada material, certo? Quer dizer que é só puramente espiritual. Tudo bem? Então vamos ao trabalho, né, de hoje, com a graça de Deus.